Muito bem, amigos, estamos de volta para o momento agora do estudo bíblico aqui no programa Encontro com a Vida. Nós estamos numa série muito especial sobre os ensinamentos ou as crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. É a série Nisto Cremos. Na semana passada fizemos uma breve pausa para os temas da Semana Santa, estudamos vários temas alusivos ao sofrimento e à morte de Cristo e hoje nós retomamos então ao 11º tema desta série, Nisto Cremos. Mas eu tenho um monte de convites para fazer a você. O primeiro deles é que na próxima sexta nós iremos começar aqui no programa uma série especial sobre as profecias de Daniel e você não pode perder. E para ajudar você a estudar Daniel, nós preparamos um guia de estudo. Isso mesmo, um guia de estudo que nós vamos entregar para você na sua casa, você que mora no estado de Santa Catarina, sem pagar um único centavo por isso. Você pede a revista, a gente leva até você para você acompanhar durante estas sextas-feiras. Deixa eu mostrar para você aqui o nosso guia de estudo. Ó, tá aqui, ó. Essa é a revista que nós vamos entregar na sua casa. Você que mora no estado de Santa Catarina, esse é o presente que o programa tem para você. Essa revista ela pode ser sua, ela está à distância de um clique, porque você pode solicitá-la em nosso site. O nosso site é encontrocomavida.tv. Acesse o site, coloque lá os seus dados postais e vamos entregar a revista em sua casa. Ou se você quiser pedir pelo WhatsApp, você também pode, 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Peça agora mesmo a sua revista, tá bem? E eu tenho um convite muito especial a fazer para você. No próximo domingo, dia 7 de abril, eu vou começar na Igreja Adventista Central de Tubarão esta mesma série sobre as profecias de Daniel. E você é o meu convidado. Quer participar? Você precisa então se inscrever para esse evento. Aonde que você se inscreve? Em nosso site, encontrocomavida.tv. Você entra no site e lá vai estar participar do estudo presencial. Quando você clicar lá, você vai ter a opção de escolher os auditórios. Por quê? Porque aos domingos eu estarei em Tubarão e nas quartas-feiras eu estarei em Porto Belo, lá no bairro Perequê. Então, para você de Tubarão e região, aí vai o endereço. Todos os domingos, a partir do domingo que vem, 7 de abril, eu estarei na rua Luiz Martins Colasso, 570, no centro de Tubarão. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista. Domingo que vem, 8 da noite, anota aí na agenda, 8 da noite, eu espero você lá. E você faz a sua inscrição em nosso site, encontrocomavida.tv. Ah, pastor, eu não consegui fazer a inscrição. Vai sim, na hora lá você faz na recepção, não tem nenhum problema. Agora, você que mora na cidade de Porto Belo, Itapema, região, o meu convite é para as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras, a partir da quarta, dia 10 de abril, eu estarei lá na Igreja Adventista do bairro Perequê. Anota aí o endereço, Rua Olinda Peixoto, 611. Põe no Waze, põe no Google Maps e você vai chegar lá. Rua Olinda Peixoto, 611, no bairro Perequê. Todas as quartas, 8 da noite, a partir da quarta-feira, 10 de abril. Pastor, eu quero participar, o que eu faço? Se inscreve no site. O site é encontrocomavida.tv. Combinado? Espero você no domingo em Tubarão ou na quarta-feira lá no Perequê, em Porto Belo. O convite está feito para você. Pastor Arilton, eu não moro em Santa Catarina, mas queria ler a revista, queria estudar. Você pode solicitar o arquivo digital dela e nós enviamos o PDF para você com muito carinho. Pode solicitar pelo nosso WhatsApp e a gente manda esse arquivo digital para você. Agora, para você que mora em Santa Catarina, ainda nos sábados de manhã, nós vamos ter um espaço Novo Tempo aberto para te receber. Ao longo do programa, eu vou dar para você vários endereços, você vê o mais próximo da sua casa e venha estudar a Bíblia com a gente. E nos domingos à noite, uma igreja adventista vai estar aberta perto de você, na região centro-sul de Santa Catarina, também para estudar essa temática, as profecias de Daniel. Então, você é o meu convidado para participar com a gente. Feito todo esse convite para você, vamos então ao estudo da Bíblia. Já pegou a sua Bíblia? A minha está aqui, ó. Deixa eu pegar a minha aqui e nós vamos hoje avançar em nossa série
nisto cremos. Chegamos hoje ao nosso 11º tema da análise das 28 crenças fundamentais dos adventistas. E hoje nós vamos estudar sobre a igreja. A igreja. Vamos ver na Bíblia o que ela nos fala sobre a igreja. Que crença fundamental é esta dos adventistas sobre a igreja? Mas antes, vamos orar? Ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado e que nós possamos agora ter a nossa mente aberta à compreensão e que nós possamos aceitar a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Já está acompanhando aí então? Hoje vamos estudar sobre a igreja. A gente ouve falar muito de igreja, né? A igreja em grego é ekklesia. O que significa eclesia? Significa chamados para fora. Essa expressão era comumente usada com relação a qualquer reunião ou assembleia para a prática de convidar as pessoas para esse encontro. Eclesia significa os chamados para fora. Então a igreja é um movimento, é uma associação onde nós nos reunimos para levar o evangelho àqueles que estão fora. Daí a ideia de os chamados para fora. No Novo Testamento, corresponde a um grupo reunidos para adoração em um lugar específico. Talvez crentes que viviam numa mesma localidade, um grupo de congregações situadas em determinada área geográfica, o corpo de crentes em todo o mundo, toda a criação fiel, tanto nos céus quanto na terra, também é chamado de igreja. Então você percebe o vasto significado da palavra igreja? Aonde há uma congregação de pessoas para adorarem a Deus, ali nós temos uma igreja. Qual é a natureza da igreja? A Bíblia retrata a igreja como uma instituição divina, chamando-a de igreja de Deus. E Jesus investiu a igreja com autoridade divina. Que autoridade foi essa que Jesus conferiu à sua igreja? Jesus conferiu à igreja a autoridade de ligar as questões espirituais. Ele disse, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. O que desligardes da terra terá sido desligado dos céus. A igreja tem a missão de agrupar, associar e acompanhar as pessoas em seu processo para o céu. Esta é a missão fundamental da igreja. E ela faz isso através de ritos, inclusive o rito do batismo, que é um rito de iniciação dentro do cristianismo. Então, quando uma pessoa aceita Cristo como seu salvador pessoal, ela torna-se membro da igreja. Isso acontece pelo rito do batismo. E quando alguém é batizado, ela agora é membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. E a igreja tem autoridade para ligar essas pessoas no reino dos céus. Ela faz isso através do batismo. Mas ela também tem autoridade para desligar. E quando uma pessoa que é membro do corpo de Cristo não está vivendo os princípios ensinados na Bíblia, a igreja tem a função de alertar essas pessoas, orientá-las, e se elas não abandonarem o pecado, finalmente de afastá-las do corpo de Cristo. Essa é a autoridade que Jesus conferiu à igreja. Então as pessoas são chamadas a viverem em comunidade e viverem os princípios ensinados na Bíblia pelo Evangelho. Vamos analisar um pouquinho agora as raízes da igreja cristã. No Antigo Testamento, por exemplo, a igreja era o povo de Israel. Era chamada de a congregação no deserto, ou a igreja no deserto. Você vai se lembrar que por 40 anos o povo peregrinou do Egito até Canaã. Ali está a igreja em movimento. A igreja de Deus que caminhava no deserto. Já ao passo que a cruz significou então o fim da missão de Israel, a ressurreição de Cristo inaugurou a igreja cristã e sua missão. Então, no Antigo Testamento, ser membro do povo de Deus era ser israelita. E você podia ser israelita de duas maneiras. Primeiro, os israelitas por nascimento, aqueles que nasceram entre as tribos de Israel. Então, você era automaticamente membro da igreja de Deus, membro do povo de Deus. E quem não era povo de Deus, que não havia nascido em Israel, podia se tornar israelita pela prática do rito da circuncisão. Então, a circuncisão era o rito que a pessoa tinha que passar para ser admitida como agora um israelita, como membro do povo de Deus.
Todos aqueles que aceitassem os princípios de Jeová eram convidados então a se unir ao povo de Israel, e isso acontecia pelo rito da circuncisão. Então assim era a Igreja de Deus no Antigo Testamento. Agora, após a cruz, no Novo Testamento, temos a Igreja cristã, que é a continuidade desse povo de Deus, e ela tem uma missão especial. É a proclamação do Evangelho da salvação através do sangue de Cristo. Essa é a missão da Igreja. A Igreja no Novo Testamento significa, ou difere significativamente de sua congênere do Antigo Testamento. Em lugar de uma igreja nacional, tornou-se ela uma igreja missionária. Então agora ela existe em função da sua missão. Que missão é esta? A proclamação do Evangelho a todo mundo. Agora, a Bíblia usa várias metáforas para ensinar sobre a igreja. Uma delas é a metáfora do corpo. Quando a Bíblia fala da igreja como um corpo, ela está salientando a igreja, a unidade da igreja e o posicionamento funcional de cada membro em relação ao todo. Bom, esta analogia é bem fácil de compreender, né? Pega, por exemplo, o corpo humano. Todos os órgãos são importantes. É possível o corpo humano sobreviver sem um pulmão, sem um coração, sem um cérebro? Não. Cada órgão tem ali a sua especificidade. Cada órgão tem uma função muito clara dentro de todo o sistema. É por isso que a Bíblia diz assim, pode o pé dizer eu sou melhor que a mão dizer eu sou melhor que os olhos? Não, cada um tem a sua parte a desempenhar, cada órgão cuida da sua função. Assim deve ser no corpo de Cristo. Isso quer dizer que nós, como corpo de Cristo, temos uma função a desempenhar. E quando cada um desempenha a sua função, o corpo está saudável e ele cresce para a honra e glória de Deus. É por isso que a Bíblia usa essa ideia do corpo para falar de unidade. Tudo tem que estar perfeitamente unido e harmonioso para que haja saúde. De igual maneira, uma igreja só pode ser saudável se todos estiverem unidos e desempenhando suas funções. Isso nos deve levar hoje a uma profunda reflexão. Não basta ser membro do corpo de Cristo, nós devemos estar em unidade e desempenhando nossa função. Imagine você no corpo humano quando um rim para de funcionar. É uma verdadeira catástrofe. Imagine você se o coração para, a pessoa morre. Então há um trabalho vital que os órgãos devem desenvolver. O mesmo acontece com o corpo de Cristo. E se nós, como corpo de Cristo, não estivermos unidos, como diz Efésios 2,16, todos unidos em um só corpo com Deus, o corpo não será saudável, a igreja será doentia. Uma segunda analogia que é usada na Bíblia para a igreja é o templo. A primeira foi o corpo, a segunda é o templo. A igreja é o edifício de Deus, o templo de Deus, no qual habita o Espírito Santo. E Jesus Cristo é o fundamento, é a pedra angular. Bom, você já participou, já viu, já construiu uma casa. E você percebe que nós vamos colocando tijolo a tijolo, ou talvez bloco a bloco, ou talvez madeira a madeira, e todas as partes vão sendo colocadas e elas são interdependentes. Uma lajota depende da que está embaixo dela, depende da que está do lado, para dar sustentação à parede. A parede depende de uma viga que está fincada em pilares, em colunas, que estão fincadas em sapatas, ou seja, é uma estrutura que vem sendo montada para que haja segurança. Quando a Bíblia fala que a igreja é também um templo, o templo de Deus, ela está querendo dizer que todos nós devemos estar de uma maneira ou outra ligados uns aos outros, unidos, e que nós somos dependentes, porque é um que vai dar apoio, sustento para o outro. Só assim a igreja desempenha o seu papel de forma correta. Então nós somos um templo espiritual. A igreja é um templo espiritual. Uma terceira metáfora que a Bíblia usa para a igreja é a noiva. A Bíblia chama a igreja de noiva. Então,
Isso está aí em Oséias 2,19 e Jeremias 3,14. É uma noiva e o Senhor é o noivo. Então, através da santificadora influência da verdade, que se encontra na palavra de Deus, da purificação que o batismo provê, Cristo pode purificar os membros da igreja, removendo suas vestes imundas e vestindo-os com as roupas da sua perfeita justiça. Então, a igreja, como noiva de Cristo, ela passa por dois processos. Primeiro, um processo de purificação. Melhor, esse processo de santificação. Esta obra santificadora tem a ver com o trabalho do Espírito Santo na vida da pessoa através da prática da palavra, do conhecimento e prática da palavra. Então, quando nós sabemos o que é verdade e a praticamos, nós somos assim santificados, purificados. E o batismo é um outro passo importante que a pessoa dá. Para nos unirmos então à igreja e sermos a noiva de Cristo, nós passamos pelo rito purificador do batismo. É por isso que lá em Marcos 16:16, Jesus declarou: quem crer e for batizado será salvo. Então é uma condição que a Bíblia apresenta para a nossa salvação. Se queremos participar desse corpo que é a noiva de Cristo, precisamos passar pelo rito do batismo. Bom, nós veremos esse assunto em mais detalhes um pouco mais à frente, mas já vou dando para você um spoiler, já vou antecipando algumas coisinhas para você. Então já vimos que a igreja pode ser comparada a uma noiva, ela pode ser comparada também a um edifício e também usa-se a metáfora também de a primeira que nós vimos, que foi a igreja como sendo o corpo de Cristo. Quais são as descrições que nós temos na Bíblia da Nova Jerusalém? A Jerusalém celestial. O Novo Testamento vê a igreja como a Jerusalém lá de cima, a contrapartida espiritual da Jerusalém terrestre. É por isso que a Cidade Santa, que Deus está preparando para nós, ela é chamada de a Nova Jerusalém. E você lá no livro de Apocalipse, capítulos 21 e 22, vai encontrar uma descrição detalhada desta Nova Jerusalém. Também é falada como família. A igreja nos céus e na terra é considerada uma família. As pessoas se juntam a esta família por adoção ou pelo novo nascimento. A igreja é uma verdadeira família. Temos aqui também uma característica especial como família, é o companheirismo, né? A koinonia em grego. Não é meramente socialização, é sim cooperação no evangelho. A igreja também é usada como pilar e alicerce da verdade. Paulo, em 1 Timóteo 3,15, vai dizer que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. O que quer dizer isso? É que a igreja tem a responsabilidade de deixar sempre perante as pessoas a clara verdade da palavra de Deus. Essa é a responsabilidade da igreja. No Antigo Testamento, Deus conferiu ao povo de Israel os oráculos sagrados. Quando falamos de oráculos sagrados, estamos falando das verdades sagradas, dos ensinamentos que Deus deixou para o seu povo. O povo de Israel tinha a missão de transmitir esses ensinamentos a outras pessoas. É por isso que Deus colocou Israel na Palestina, na encruzilhada do mundo. Por onde quer que as nações por ali passassem, eles teriam contato com o povo de Israel e Israel poderia então apresentar as verdades para eles. Agora, no Novo Testamento, é missão da igreja ser coluna e baluarte da verdade, ou seja, a igreja ela tem a missão de manter perante as pessoas o certo e o errado, a verdade que a palavra de Deus ensina. E é por esta verdade que nós somos santificados. É por isso que é importantíssimo o papel da igreja em apresentar e defender a verdade. A igreja também é vista como um exército. Embora militante, ele é triunfante. A igreja é sobre a terra semelhante a um exército engajado numa batalha. Assim, os cristãos devem tomar toda a armadura de Deus e permanecer inabaláveis. Por que a igreja é comparada a um exército? Porque nós estamos numa guerra, nós estamos dentro de um grande conflito.
e o nosso inimigo é Satanás e seus anjos, eles querem a todo tempo nos destruir. E nessa batalha espiritual, nós precisamos do grande general que é Cristo. Só podemos ser vitoriosos se Jesus estiver à nossa frente. Então nós dependemos constantemente da força e da presença de Jesus. Agora eu queria falar para você também sobre a igreja visível e a igreja invisível. Pastor, que história é essa de igreja visível e igreja invisível? É isso mesmo. Deus tem uma igreja visível que pode ser distinguida das demais, mas Deus também tem uma igreja invisível, que só Ele pode saber quem são os membros. Há textos na Bíblia que sustentam o que eu estou falando, e eu vou apresentar isso para vocês. Tem que ficar claro que igreja não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Mas Deus tem uma igreja verdadeira que é coluna e baluarte da verdade e que sustenta a palavra de Deus e seus ensinamentos. Então vamos refletir um pouquinho sobre esta igreja verdadeira e a igreja visível e a igreja invisível. Vamos começar com a igreja visível. A igreja visível é a igreja de Deus organizada para o serviço. Ela que preenche a grande comissão de Cristo no sentido de levar o evangelho a todo mundo e prepara as pessoas para o seu glorioso retorno. Já a igreja invisível também é conhecida como igreja universal. Ela é composta de filhos de Deus em todo o planeta, em todo o mundo, incluindo os crentes que estão dentro da igreja visível e muitos outros que, embora não pertencendo à igreja visível, têm seguido a luz que Cristo lhes concedeu. E eu queria sustentar esse argumento com pelo menos 2 textos da palavra de Deus. Um deles está em João 10,16. Você se lembra o que Cristo disse lá? Ainda tenho muitas ovelhas, não desse aprisco, a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então Jesus tem muitas ovelhas que ainda não estão no seu aprisco, não estão na igreja visível, mas na invisível. Você vai ter um outro texto do livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 4, que anuncia a queda de Babilônia e faz um convite. Sai dela, povo meu. A Babilônia em Apocalipse é um símbolo da confusão religiosa que nós testemunhamos em nossos dias. Isso quer dizer que em todas as religiões, em todas as igrejas, Deus tem um povo fiel. E Deus está convidando esse povo fiel a sair de Babilônia e a se unir à sua igreja visível. Mas eles, por serem sinceros à verdade que conhecem, aonde quer que eles estejam, eles são membros da igreja invisível de Deus. Ou seja, eles são membros da igreja de Deus, mesmo não estando na igreja visível, nominal, mas são membros dessa igreja invisível de Deus, composta de todos os sinceros filhos de Deus, não importa aonde eles estejam. Então a Bíblia apresenta para nós esses conceitos de igreja visível e igreja invisível. A igreja invisível, por intermédio do Espírito Santo, Deus conduz seu povo da igreja invisível para uma união com sua igreja visível. É somente na igreja visível que eles poderão experimentar plenamente as verdades de Deus, seu amor e seu companheirismo. Agora, esta igreja ela é uma organização e, como tal, ela precisa ter diretrizes básicas. O que as pessoas precisam fazer para se tornar membros da igreja? Bom, vamos a esse próximo tópico agora em nosso estudo. Quais as qualificações para ser um membro? As pessoas que desejam tornar-se membros de sua igreja devem primeiro aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, devem arrepender-se de seus pecados e receber o batismo. É isso que Pedro pregou em Atos 2,36. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado. Então, a pessoa tem que crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, ela tem que se arrepender da vida de pecado que até então levava, e agora ela precisa passar pelo rito neotestamentário do batismo. Assim, ela está habilitada a ser membro do corpo de Cristo. Então, esses são os passos, as qualificações para que alguém seja membro. Também, uma vez membro, há igualdade e serviço.
Os membros são orientados a se relacionarem uns com os outros com base na igualdade. Chamamos isso de sacerdócio de todos os crentes. Ou seja, cada membro da igreja possui responsabilidades para com Deus. Ou seja, ele tem um ministério a desempenhar. E ele deve desempenhar esse ministério de acordo com os dons que Deus o conferiu. Então, nós nos tornamos membros não para uma vida inativa, não apenas para espectadores. Nós nos tornamos membros para sermos parte ativa do povo de Deus. E é isso que a gente precisa fazer, ser ativos na obra de Deus, cada um trabalhando de acordo com os dons que Deus concedeu. Então, amigos, olha a seriedade de você ser um membro na igreja de Deus. Existem também funções vitais que a igreja desempenha. Primeiro, adoração e exortação. Então, a igreja tem a responsabilidade de congregar os membros para a adoração e trazer através dela refrigério, encorajamento e alegria. A igreja também oferece o companheirismo cristão, ou seja, as mais profundas necessidades individuais, elas devem ser supridas através do companheirismo que nós podemos encontrar dentro da igreja. E, de fato, algo que nos ajuda muito em nossa caminhada são os sinceros amigos que nós construímos ao longo da nossa jornada cristã. O que mais podemos aprender sobre essa igreja? Ela tem uma função vital de instruir nas Escrituras. Então, Jesus declarou: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Estas chaves são as palavras de Cristo, a Bíblia Sagrada, que deve ser sempre colocada diante do povo. Também tem a ordem de administrar as ordenanças divinas. Quando eu falo em ordenanças, eu estou falando das cerimônias, tais como batismo, ceia do Senhor, lava-pés e a ordenação para que o Evangelho seja proclamado ao mundo inteiro. Assim, Cristo é o cabeça da igreja e Cristo é a fonte de toda a sua autoridade. Então, a autoridade que a igreja tem, ela emana do próprio Jesus Cristo. As Escrituras, então, possuem a autoridade de Cristo. Através das Escrituras, nós sabemos a vontade do Senhor Jesus. Essa autoridade de Cristo tem uma relação com os oficiais da igreja. Ou seja, Cristo exerce sua autoridade através de servos especialmente indicados. Ninguém possui autoridade independente, separada de Cristo e de sua palavra. Ou seja, nenhuma autoridade religiosa deve ser exercida fora da palavra de Deus. Então, a autoridade que Deus confere aos líderes da igreja deve ser exercida dentro das páginas da Bíblia. Nós não podemos sair disso nem 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda. Infelizmente, o que se percebe hoje é que muitos líderes, deixando de lado a Bíblia, querem ser a voz da verdade dentro de igrejas, querem ser a autoridade. Isso não pode acontecer. A autoridade de qualquer pastor, qualquer bispo, sacerdote, padre, ela tem que derivar da palavra. A nossa autoridade emana da palavra, que vem de Cristo, não daquilo que eu acho que é certo ou que eu acho que é errado. Na realidade, esses achismos devem ser deixados de lado. Assim, nós temos na igreja vários oficiais que estão a serviço do povo de Deus e ministram na igreja. A Bíblia fala dos anciãos ou presbíteros, eram os mais importantes oficiais nos tempos apostólicos, eram os líderes da igreja local. Ela fala também de diáconos e diaconisas que foram escolhidas para ajudar no serviço dos apóstolos. Você vai se lembrar que eles estavam gastando muito tempo atendendo os órfãos e as viúvas e estavam ficando sem tempo para a pregação. Então, o Espírito Santo dirigiu a igreja para que 7 diáconos fossem escolhidos. E esses 7 diáconos, você se lembra, né? Estevão, Timão, Prócoro, Nicanor, Filipe, esses diáconos foram escolhidos para apoiar o ministério apostólico. Assim, a estrutura de presbíteros ou anciãos, diáconos e diaconisas eram os oficiais da igreja de então. A igreja tem a função também da disciplina, isso tem a ver com ofensas particulares e ofensas públicas.
E a igreja lida de forma diferente com essas ofensas. Se a ofensa ela é particular, confere então o membro quando ele ofende a outro e eles devem fazer os ajustes. Se a ofensa é pública, que traz um opróbrio sobre a igreja, eles devem então ser tratados para ver se arrependam, se mudam de atitude ou se não, eles devem ser então desligados do corpo de Cristo. Você percebe a seriedade que a Bíblia apresenta sobre o trabalho da igreja, especialmente na questão da disciplina? Então a igreja tem a função bíblica de ajudar as pessoas, mas se alguém não está vivendo de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, a igreja tem que ajudar essas pessoas, repreendê-las, e se finalmente elas não ouvirem, não quiserem voltar, nem abandonar o pecado, elas devem ser finalmente desligadas do corpo de Cristo. É por isso que Jesus falou, que ele deu autoridade à igreja, para que o que ela ligasse na terra fosse ligado nos céus, mas o que ela desligasse da terra também seria desligado dos céus. Você é membro de uma igreja? A igreja na qual você é membro tem feito o uso da palavra como sua única fonte de autoridade? A igreja tem orientado as pessoas no caminho da salvação? Eu espero que sim. Sim, querido amigo, sim, querida amiga. Eu e você temos o privilégio de podermos fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, do edifício espiritual, que é a igreja. E nós fazemos isso crendo em Jesus como nosso Salvador, nos arrependendo dos nossos pecados e passando pelo rito do batismo. Procure uma igreja adventista mais próxima da sua casa. Dê esses passos. Torne-se membro da igreja visível de Deus e certamente Deus terá grandes bênçãos para você e para a sua família. Ora comigo? Nosso Pai, muito obrigado pelo estudo que tivemos hoje. Que o Teu bom e Santo Espírito possa nos conduzir a todos e que nós possamos, caminhando na Tua presença, nos prepararmos para o dia da Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.